Meu nome é Igor e hoje eu vou falar sobre 2020. Bem, para boa parte das pessoas, 2020 pode ter sido um ano que nada aconteceu ou um ano perdido, mas eu tenho uma visão um pouco impopular sobre 2020. Foi um ano que eu aprendi muito e que muita coisa aconteceu, mesmo eu estando praticamente o ano todo em casa. Pegando a retrospectiva do canal, antes eu fazia vídeo ensaio, os vídeos voice-over com imagens. Eu tratei de muitos temas, falei de Midnight Gospel no começo do ano, falei sobre questões de delírio, de esperança, de ilusões, de redenção, coisas que me tocam muito. Falei sobre o tédio, falei sobre a loucura, que são temas que me mobilizam bastante. Trazendo uma retrospectiva, no começo de 2020 eu estava com minha vida mais ou menos normal, estudando na faculdade. Tive que voltar fugido por causa da pandemia e fiquei 10 meses em casa, 9 meses em casa, por conta do corona, que agora já temos a vacina. Eu mudei muitas percepções. Eu acho que esse ano de ter desmanchado as relações sociais fracas, os laços sociais fracos, aquilo que era desnecessário, o que não era estritamente necessário foi abandonado, e por isso boa parte das relações que não eram tão boas a gente deixou de ter. E eu acho que esse foi um lado bom da pandemia. Uma pena que no Brasil a gente esteja com um presidente muito ruim, um ministro da economia incompetente e toda essa merda aí, O presidente também que não se preocupa com a vacina. Mas individualmente eu peguei muitas lições de 2020. Eu tive alguns meses sem aula, porque foi pego assim de choque, a gente não saberia quando voltaria. E aí foi um tempo que, sem trabalho, sem esse labor da vida diária, que eu pude pensar e olhar pra mim, porque eu não estava mais anestesiado pela correria do dia a dia. E isso foi interessante pra mim, porque quando a gente está anestesiado, a gente não sente dor, mas o motivo da dor não está sendo tratado. É uma anestesia, é um anestésico, mas o motivo da dor tá ali ainda. E aí sem essa anestesia você pode sentir, só que é muito doloroso você sentir dor. Para tratar as causas da dor, talvez a gente tenha que sentir um pouco de dor. Eu acho que 2020 foi um pouco esse ano de deixar o anestésico, não querer mais voltar para o anestésico, encontrar realmente uma vida significativa, seja lá o que isso for. Nesse ano eu pensei muito sobre propósito de vida e de existência, essas coisas. Zerei tudo que eu tinha como dado. Então, sei lá, me formar, ter um carro e uma família, o plano aí Santander de vida. Aí eu, que merda, eu vou me formar, aí vou ganhar, se tudo der certo, nos dinheiros, é um mês que, e aí? E aí o que é que eu vou fazer com isso? Aí eu zerei tudo isso. Eu pensei, o que é que será que eu gosto? Tá bom, vamos supor que eu não goste de nada. Vamos perceber agora o que é que eu gosto. Aí eu percebi que eu gosto de café com leite, eu gosto de conversar, eu gosto de comunicar, eu gosto de aprender. Então, já tem uma base aqui de coisas que eu gosto. O que eu não gosto? Eu não gosto de fazer coisas que eu não gosto. Parece óbvio, mas a gente faz muitas coisas que a gente não gosta. E às vezes a gente nem precisa fazer essas coisas. A gente só acha que precisa. Mas na verdade, se você não fizer, você vai ter um leve desconforto, ou até não vai ter nada, Isso é bom de perceber. Acho que 2020 foi legal nesse sentido. Esse rompimento de laços sociais fracos. No começo do ano, eu conheci gente legal. Por exemplo, entrei no server da jovenzada aí, do Andy, do Utopia, o Descobridor de Sete Mares. E lá eu conheci muita gente legal. Eu conheci aí a Reply, ela tem um canal, ela é uma pessoa muito gentil, é muito inteligente, muito empenhada em ensinar. Ela tem um jeito, uma doçura na hora de ensinar. Ela tem um canal, veja o canal dela, é um canal que merece ter centenas de milhares de inscritos. Eu conheci o Anderson participou
de alguns vídeos e vai participar de uma conversa que eu tive com ele, que eu vou logo soltar aqui, que é um menino muito criativo, com uma voz muito bonita. Conheci o Malfas, que me ajudou a fazer o server do Discord. Conheci o Lagosta, que tem um canal incrível também, agora tá fazendo live. Isso foi legal. Depois eu saí um pouco desse server, me engajei em outras coisas. E em 2020 muita gente entrou e saiu da minha vida. Eu conheci pessoas da Paraíba, eu conheci pessoas do Sul, de Brusque, conheci pessoas que moram nos Estados Unidos, conversei com pessoas que moram na Austrália. E foi legal conhecer gente nova, conversar com gente nova. Pude meditar muito sobre alguns temas e agora eu tô no momento de tentar aproveitar a solitude, de tentar apreciar o belo, de tentar descobrir a verdade e descobrir o que é significativo. Às vezes eu tento viver como se eu tivesse só algumas semanas de vida, ou pelo menos um ano de vida, para que eu faça as coisas. É uma coisa muito doida, mas eu fico pensando, e 2020 aumentou isso. Se você morresse agora, o que é que você deixaria? Eu deixaria as reflexões que eu trouxe aqui no canal, um audiolivro, algumas músicas mal gravadas. E se eu morresse ano que vem, o que é que eu poderia deixar? Eu penso muito nisso de... se eu deixar minhas coisas registradas, eu existirei para sempre. Por mais que eu esteja existindo agora, né? Mas talvez muitas pessoas não tiveram oportunidade de me conhecer ainda, mas sintam parecido comigo e estejam pensando coisas parecidas e apreciem as coisas que eu sou e as coisas que eu falo e as coisas que eu penso e a maneira que eu penso. Então, eu tô falando aqui, né, em fluxo de consciência, mas as aulas voltaram em AD e eu paguei disciplinas muito boas. Eu paguei Cuidados Paliativos e Finitude da Vida, que foi uma disciplina em que a gente pensou esse cuidado paliativo, que é justamente o cuidado em pessoas em iminência de morte, sem possibilidade de cura terapêutica, e não só o cuidado das pessoas, mas o cuidado da família das pessoas. Essa pessoa que está em iminência de morte, ela só deve morrer e sofrer, e ter sua dignidade tirada? Os paliativistas acham que não, que essa pessoa deve ter uma morte digna e que a família dela deve ser assistida. Oi! Estou ocupado! No fim dessa disciplina eu tive que fazer um testamento vital, deixando as minhas coisas e fazendo uma diretiva de vontade, que é basicamente anunciar qual é a minha vontade, caso eu não esteja consciente para responder. Então, se eu gostaria de ser mantido vivo, mesmo sem possibilidade de cura terapêutica, se houvesse uma porcentagem de cura terapêutica, ou se eu quisesse morrer logo, não quisesse ficar sofrendo ali num corpo vegetativo e sem autonomia e sem dignidade. Tive também a oportunidade de pagar Psicologias e Práticas Baseadas em Evidência, que foi uma disciplina que me deu muita munição nessa área da psicologia, e uma área que eu estou pensando para que serve a psicologia. Eu sou um graduando em psicologia, estou pensando para que serve as ciências, e principalmente as ciências humanas e as ciências da saúde, né? Como é que a gente pode agir, como é que a gente pode trazer bem-estar e autonomia e dignidade para as pessoas, e o que é que a gente tem que abrir mão para trazer isso, o que é que a gente não precisa abrir mão, o que é que funciona, o que é que não funciona. Eu acho que psicologia e práticas baseadas em evidência me trouxe alguma munição em relação a isso. É algo que eu tenho pensado. Eu estou estudando agora a filosofia da ciência, porque eu quero entender mais ou menos por que algumas áreas da ciência funcionam muito bem para criar tecnologias e outras não funcionam tão bem assim. É algo que talvez eu leve para TCC e para mestrado, eu não sei bem ainda. Eu tenho interesse muito nisso e estou pensando ainda. Por um lado, a gente pode pensar que as práticas baseadas em evidências são ingênuas, porque o objeto das ciências humanas e das ciências da saúde, quando se trata de humano, é um objeto muito difícil, e quantificar a evidência em testes estatísticos e confiar em bancas de revista para assegurar uma qualidade não é evidência, né? Alguns podem argumentar,
E a gente pode pensar qual é a melhor alternativa. Então, qual é a diferença da ciência e psicologia para um negacionista, para um astrólogo, para uma pessoa que pratica reiki ou astrologia, que são pseudociências que não funcionam e que são charlatanismo. Então, o que é que a gente tem a oferecer fora o charlatanismo? O que é que a gente tem a oferecer fora os coaches? O que é que a gente tem de ciência aqui que funciona para muita gente? O que nos faz distinguir? O que nos faz sair desse relativismo epistêmico e ajudar as pessoas? E não só pessoas brancas e de países ricos e inteligentes, mas a maioria de pessoas possíveis. São coisas que eu estou pensando, ainda não tenho respostas, mas eu acho interessante pensar e não abrir mão do ceticismo nunca. Né? Nem quando você está na ciência. Na ciência você tem que ter mais ceticismo, não menos. Inclusive nos métodos científicos. Então, nesse ano 2020 eu pude pensar nessas questões. Outra disciplina que eu paguei foi Foucault. E a gente estudou o curso Economia Política de Foucault, que é o livro Território, Segurança e População, ou População, Território e Segurança, que é um curso do Foucault, que ele deu lá nos anos 80, se tratando de tentar estabelecer uma economia política baseado no método dele de genealogia. Foi muito legal porque também me deu essa munição de tentar entender esse processo. Por mais que eu ache o método do Foucault muito frágil, né, eu sou bem cético em relação a ele, eu acho que Foucault traz boas perguntas e traz um ceticismo que os cientistas têm que ter, por mais que eu acho que as soluções que ele traz sejam bem ruins. Mas eu gosto das perguntas que ele faz. Né? Tem uma entrevista, que é uma conversa do Chomsky com o Foucault, que é bem interessante. O Chomsky ainda está vivo, né? Acho que é a mente mais lúcida viva hoje em dia. Ele é ativista aí, político e também linguista. Eu pretendo ler os livros do Chomsky, ele soltou agora Internacionalismo ou Extinção. E enquanto eu lia mangá, enquanto eu lia Shingeki no Kyojin, eu lembrei muito do Chomsky. Porque no final ali do Shingeki no Kyojin é contra o fascismo, né? E eu tenho pensado qual shonen que não é contra o fascismo. Enfim, 2020 foi um pouco isso. Paguei essa disciplina, paguei Saúde Mental 2 com a Liz, é uma professora muito querida e que traz provocações para mim nesse sentido, né? Ela tem inclinação para psicanálise e eu sou assim bem cético e gosto de viver provocando e de ver qual é a disso, né? Por que a gente tem que aceitar isso e por que não, mas também não suspender o ceticismo, meio que manter. E aí eu tô pensando, né, como ter espiritualidade sem religião. Tudo isso tem a ver com ciência, tem a ver com 2020. Então, 2020 essas questões passaram por mim. Em 2021 eu vou trazer mais vídeos, eu não vou parar. Porque eu gosto muito de conversar assim. Provavelmente eu vou trazer vídeos assim, né? Um fluxo de consciência. Falar das coisas que eu gosto. Vou falar mais de mangá agora. Vou fazer um vídeo sobre Eren. Tentar articular as coisas assim, da cabeça, sem roteiro. Uma conversa com vocês. Mas também tá bem aberto. Eu vou botar música aqui. Em 2021 eu quero soltar um livro e um álbum, né? São coisas que quero fazer antes de morrer. E já comecei a escrever o livro. O nome vai ser O Outro Eu. Quem quiser me ajudar nisso vai poder ir lá no catarse.me/nãofreud, a partir de R$5 ajudar e receber prévia do livro e tal. Mas também aqui embaixo tem um grupo secreto, não sei, talvez tenha, não sei, para quem vê as referências. E 2020 eu acho que é isso. Para mim foi uma procura pelo sentido. Eu acho que eu cheguei à conclusão que não tem sentido. Que não precisa de sentido para viver, que nem a gente não precisa entender o motor de um carro para dirigir. Se você pisar em acelerador, ele vai. E é isso, você não precisa entender a internet para ela funcionar. Um bom argumento para viver, eu acho que é que a vida é uma experiência muito rara no universo. Quem falou isso foi Juliano. E é a única oportunidade que a gente tem de testar textura, de sentir o amor, de paz, sentir carinho. Não tem isso fora da existência. A gente não tem um repertório neurofisiológico para entender algumas coisas. Igual um rato não conseguiria resolver uma equação derivada. Né? O nosso cérebro, como argumento Chomsky e o McCollin,
talvez tenha limites e algumas questões a gente não pode responder, tipo pensar o nada, né, o depois da vida, não dá, né, nosso cérebro não é capaz, por enquanto, né, mas eu acho que 2020 foi isso, esse momento de pensar e ir um pouco para trás e ver o que importa, e agora eu tô no momento de solitude, de meditar, de apreciar a experiência de você estar vivo e de você estar respirando e de você estar sentindo o tecido contra sua pele. Isso é incrível, né? Você pode sentir o que tem entre as suas sobrancelhas, você pode sentir o ar quando você respira, ele passa aqui no bigodinho. Você pode sentir a sensação física do seu pé contra o chão. E você pode sentir gratidão, e isso é bem legal. E não precisa de Deus para isso, não precisa de nada, só precisa prestar atenção. Né? Eu acho que esse é um pouco budista e que a ciência tem se apropriado cada vez mais. Eu tô pensando nisso, né? Como psiquiatria tá fadada ao fracasso. As drogas artificiais falharam. A gente tem eficácia pouco maior que o placebo, com efeitos colaterais muito altos. Talvez o futuro da psiquiatria seja os psicodélicos, mas envolve questões morais para estudar eles, né? Mas os psicodélicos têm sido bem promissores. E a meditação também, né? Que não tem nada de metafísico, é algo que tem uma explicação científica, né? Você prestar atenção, você exercer seus processos metacognitivos. Em 2020 eu tentei bastante coisa. Comecei a desenhar, fiz música no canal Igor Maneiro, comecei a streamar em twitch.tv/nãofreud_, e em 2020 eu não sei direito o que eu vou fazer, se eu vou ficar mais no Insta, se eu vou pro TikTok, se eu faço live. É algo que eu ainda estou ponderando, você pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Provavelmente eu continuo com o YouTube, com esses vídeos assim, porque eu gosto muito de fazer, e tá mais tranquila a produção, mas gostaria de sua opinião. Vê aí minha produção nas redes sociais, nas outras, me segue no Insta e no Twitter, tá? Eu quero engajar essas redes sociais, chegar a 10 mil inscritos no Instagram, e ter mais influência no Twitter. Então, com a ajuda de vocês, vou conseguir. 2021 vai ser legal, e tamo junto. Comenta aí como foi seu ano, e o que é que você aprendeu, e se eu estive presente em seu ano de alguma maneira. Tchau, tchau.